Existe uma verdade dura que poucos gostam de encarar. O corpo sempre avisa antes de quebrar, só que os avisos não vêm em gritos. Eles chegam em sussurros, em pequenas mudanças que a gente insiste em ignorar. Um pouco mais de cansaço aqui, um esquecimento ali, uma perda de peso que parece casual, um desânimo que se instala e que vamos chamando de coisa da idade. Mas o corpo fala, e quando ele fala, ele pede ajuda, pede socorro, mesmo que silenciosamente. A questão é que na pressa dos dias, ou no medo de enfrentar o que não queremos ver, esses sinais acabam sendo abafados. E o preço disso pode ser alto, muito alto. Especialistas em longevidade e envelhecimento saudável são unânimes. Se certos sinais aparecem antes dos 70 anos e são ignorados, a chance de uma doença silenciosa ou de um declínio irreversível aumenta. Muito. E não estamos falando de exageros. Estamos falando de uma realidade que todos que passaram dos 60 precisam saber. Alguns sinais podem ser o prenúncio de uma jornada que se encurta. Mas aqui vai a boa notícia. Quem presta atenção cedo tem tempo para mudar a história. Hoje, quero que você olhe para si, ou para alguém que você ama, com olhos atentos. Quero te mostrar quais são esses sinais silenciosos que, se ignorados, podem tirar anos preciosos da sua vida. E mais do que isso, quero que você saiba que é possível agir. É possível virar o jogo. É possível reconquistar a vitalidade que parecia perdida. Pense no corpo como um jardim. Quando uma planta começa a murchar, o bom jardineiro não espera que ela seque completamente para agir. Ele rega, ele aduba, ele cuida, e a vida silenciosamente volta. Da mesma forma, quando você reconhece os sinais, quando você entende que eles são o pedido de ajuda do seu corpo, você tem a chance de plantar mais anos na sua história. Por isso, neste vídeo, nós vamos falar dos sinais que não podem mais ser ignorados. Sinais que o corpo sussurra bem antes de gritar. Sinais que, se reconhecidos agora, podem te dar não apenas mais tempo de vida, mas mais vida no seu tempo. E antes que a gente siga, te pergunto, você já percebeu algum pequeno sinal e achou que era normal? Um cansaço fora do comum? Uma perda de força que parecia banal? Talvez tenha sido o seu corpo falando. Comente aqui embaixo. Qual foi o sinal que você já percebeu e achou que era normal? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a reconhecerem o que ainda passa despercebido. E juntos, podemos construir um caminho mais consciente e mais forte. Hoje, eu quero te ensinar a escutar esses sinais. Porque quem aprende a ouvir o corpo, aprende a viver mais e melhor. Fique comigo até o final. Pode ser que este vídeo não apenas te informe, mas que ele te salve. Vamos começar? O corpo é sábio. Antes de desabar, ele sempre envia sinais. Pequenos alertas que, se ignorados, podem custar caro. O primeiro sinal que muitos ignoram é a fadiga constante. Não é o cansaço normal de quem trabalhou o dia todo. Não é o sono bom depois de uma caminhada. É um cansaço diferente, um peso no corpo que não se justifica, uma exaustão que parece não ter motivo. É acordar e já se sentir cansado. É subir alguns degraus e sentir o corpo implorar por uma pausa. Esse tipo de fadiga é como uma luz de alerta piscando no painel da saúde. Pode indicar problemas no coração, nos pulmões, no metabolismo, ou uma deficiência silenciosa de vitaminas e minerais essenciais. Mas muitos, acostumados a ignorar a própria dor, apenas dizem, é a idade. Não é. É o corpo pedindo ajuda, e quanto mais cedo essa ajuda vem, maior a chance de reverter. O segundo sinal é ainda mais traiçoeiro, a perda de peso sem explicação. Em um mundo onde muitos lutam contra a balança, perder peso pode parecer uma boa notícia. Mas quando a perda é rápida, sem dieta, sem esforço, e acontece antes dos 70, o alerta deve soar. Pense no corpo como uma árvore.
Se ela começa a secar sem que tenha mudado a estação, há algo errado nas raízes. Assim é com o corpo. A perda de peso súbita pode ser sinal de problemas sérios, desde doenças metabólicas e cardíacas até o início de doenças degenerativas como o câncer. O corpo, quando perde peso sem razão aparente, está dizendo: estou gastando reservas que não deveria. E quando isso acontece, cada quilo perdido é como uma página arrancada silenciosamente do livro da vida. E então vem o terceiro sinal, mais discreto, mas tão grave quanto a falta de apetite prolongada. Alguém que antes adorava comer e de repente perde o interesse pelas refeições, que olha para o prato e não sente fome, que vai pulando refeições sem perceber. Esse desinteresse pela comida é como um motor que se recusa a aceitar combustível, e o resultado é inevitável. O corpo enfraquece, a imunidade cai, a energia desaparece. Muitos idosos disfarçam dizendo que é o estômago que está sensível, que é normal comer menos com o tempo. Mas quando o apetite se vai e não volta, é preciso investigar. Porque comer não é apenas prazer, é manutenção da vida. E agora, eu te pergunto, você já viu alguém próximo que perdeu peso demais? Ou que anda sempre cansado? Ou que não come como antes? Quantos desses sinais a gente deixa passar, achando que é apenas o tempo passando? Ignorar esses pequenos avisos é como ignorar o barulho de uma corda que se desgasta lentamente. Ela vai cedendo, cedendo, até romper de vez. Mas isso é fundamental. Reconhecer esses sinais é como dar nó firme nessa corda. É proteger a vida, é reconquistar tempo. Ainda há mais sinais silenciosos que o corpo envia e que muitos não percebem. Sinais que podem mudar a trajetória dos anos que ainda estão por vir. E no próximo trecho, vamos falar deles. Mas também vou te mostrar uma solução extra, uma ajuda silenciosa que pode fortalecer o corpo antes que o tempo cobre a conta. Eu preciso te contar algo importante antes de seguir para os próximos sinais. Você já parou para pensar como, com o tempo, o corpo vai mudando de forma silenciosa? Às vezes, não é uma doença agressiva que tira a vitalidade. É a soma de pequenas perdas, quase invisíveis, que juntas vão apagando a força de viver. O que muitos especialistas descobriram é que o declínio do corpo e da mente está diretamente ligado a deficiências silenciosas, coisas que não sentimos de imediato, mas que corroem nossa energia, nossa musculatura e até nossa capacidade de pensar com clareza. E é justamente para agir contra esse desgaste que muitos médicos têm recomendado o NervoCure. Descubra o poder do NervoCure, um suplemento natural desenvolvido para proteger seu corpo dos efeitos silenciosos do envelhecimento. Sua fórmula avançada combina ômega 3, magnésio, complexo B e coenzima Q10, nutrientes que atuam no combate às inflamações invisíveis, promovendo a saúde do coração, do cérebro e do sistema nervoso. Além disso, ajudam a fortalecer os músculos, melhoram a memória e impulsionam a produção de energia, oferecendo mais vitalidade e bem-estar para o seu dia a dia. Pronto para ouvir o que seu corpo vem dizendo em silêncio? O link para garantir o NervoCure está na descrição. Cuide-se agora. O próximo sinal é o declínio da memória de curto prazo. Esquecer onde colocou a chave, esquecer o que foi buscar na cozinha, esquecer compromissos marcados. No início, parecem distrações inofensivas, mas quando começam a acontecer com frequência, são mais do que um incômodo. São o cérebro sinalizando que precisa de atenção. O cérebro é como uma biblioteca viva. Mas sem o cuidado certo, os livros começam a se espalhar, as informações se perdem e a clareza que antes era natural se transforma em névoa. Problemas de memória podem ser sinais iniciais de doenças neurodegenerativas, e quanto mais cedo forem detectados, maiores são as chances de agir e desacelerar esse processo.
Outro sinal que muitos ignoram é a perda visível de força muscular. Não é apenas sentir-se fraco depois de um esforço. É perceber que carregar sacolas ficou difícil. É ver que abrir uma tampa de vidro exige mais força do que antes. É sentir que levantar da poltrona agora exige impulso. A força muscular é um dos maiores preditores de longevidade. Quem perde força, perde muito mais do que massa. Perde independência, perde proteção contra quedas, perde a própria vitalidade. E aqui há um detalhe que pouca gente sabe. A perda de força não é inevitável. Ela pode ser prevenida, desacelerada e, em muitos casos, revertida, com os estímulos certos, com nutrição adequada, com suplementação quando necessária. Mas tudo começa com uma escolha: reconhecer que o corpo está falando e ouvir o que ele diz. Quantas vezes vemos pessoas queridas, próximas dos 70, entregando-se ao sedentarismo, à perda de força, à falta de estímulo? Quantos deixam de viver plenamente porque ignoraram sinais que lá no começo pareciam apenas coisa da idade? Hoje, você está tendo acesso a esse conhecimento. Hoje, você tem a chance de agir diferente. E o melhor, nunca é tarde demais para ouvir o corpo. Nunca é cedo demais para começar a cuidar. Saber quais sinais observar é importante. Mas o que transforma uma vida não é só o conhecimento. É a ação silenciosa, persistente, quase invisível. A boa notícia? Você não precisa de grandes mudanças radicais. Você precisa de ajustes pequenos, mas poderosos. Como quem vira lentamente o leme de um barco e, sem perceber, muda toda a direção da viagem. 1. Vigie a rotina com olhos atentos. O que parece trivial, o horário de acordar, o que vai no prato, os minutos de caminhada, constrói aos poucos o terreno onde a vida floresce ou adoece. Corrigir pequenos hábitos é como aparar galhos secos de uma árvore. Dá espaço para o novo crescer. Adote uma alimentação vibrante, pratos coloridos, naturais, vivos, não só para saciar o estômago, mas para nutrir músculos, cérebro, coração. 2. Proteja seu corpo como protegeria quem ama. Reserve um tempo para o movimento, mas não pense nele como obrigação. Movimente-se como quem agradece. Alongue os braços, fortaleça as pernas, gire o pescoço, respire fundo. Cada exercício é um recado silencioso para o corpo. Eu ainda amo você. 3. Reaprenda a cuidar da memória como se fosse uma chama. Escreva bilhetes para si mesmo. Monte quebra-cabeças. Conte histórias antigas para quem você ama. A memória precisa de movimento, de desafio, de presença, assim como os músculos. Não deixe a mente repousar demais. Ela foi feita para se expandir. 4. Renove o prazer pela alimentação. Se o apetite desapareceu, torne a refeição um ritual bonito. Um prato bem montado, comida fresca, aroma bom, texturas agradáveis. A alimentação é mais do que sustento. É um lembrete de que a vida ainda tem sabores a oferecer. 5. Valorize o descanso como parte do tratamento. Dormir não é perder tempo, é recuperar forças. Durma cedo. Crie um pequeno ritual noturno. Luz baixa, uma música calma, leitura serena. Cada noite bem dormida é um dia ganho na luta contra o invisível. 6. Converse com o corpo. Não lute contra ele. O corpo avisa, com dores, com cansaço, com pequenos esquecimentos. Não tape esses sinais com distrações. Pergunte-se todos os dias: o que meu corpo está tentando me dizer hoje? Essa pergunta simples pode salvar anos da sua vida. 7. Cerque-se de vida e alegria. Plante uma flor. Abrace mais vezes. Caminhe sob o sol. A felicidade, por mais discreta que pareça, é remédio poderoso. Ela cria um terreno fértil onde a saúde se fortalece silenciosamente. Lembre-se, a longevidade não é feita de milagres repentinos. É construída em silêncios, em pequenos acordos diários com a vida. Cada escolha conta, cada gesto importa.
E quanto mais cedo você começar, mais tempo terá para agradecer por essa escolha. Chegamos ao fim dessa nossa conversa, mas, na verdade, estamos só no começo de uma nova escolha. Hoje você viu que o corpo não trai, não falha de repente. Ele sussurra, ele alerta, ele pede. Aqueles sinais que parecem pequenos, o cansaço estranho, a perda de peso que ninguém explica, o esquecimento que se disfarça de distração, são mais do que simples detalhes. São recados, são avisos de que a estrada precisa de atenção antes que as rachaduras se transformem em abismos. E a verdade é simples. Quem ouve cedo, salva anos. Quem age cedo, preserva histórias. Quem respeita o que o corpo diz, prolonga o direito de viver bem. A vida não é feita de grandes viradas, mas de pequenos realinhamentos. É como um barco no meio do oceano. Basta ajustar alguns graus na bússola para quilômetros depois chegar a um destino completamente diferente. Hoje você tem essa chance nas mãos. Ajustar seu curso, ou melhor dizendo, reescrever sua história. Comente aqui embaixo. Eu escolho prestar atenção aos sinais e viver com consciência. Essa simples escolha pode ser o primeiro passo para mudar não só o seu futuro, mas o futuro de quem você ama. E não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhar este vídeo é como estender a mão para quem talvez nem saiba que está ignorando os sinais do próprio corpo. É oferecer um mapa para quem anda às cegas por uma estrada perigosa. Porque no fim, envelhecer com dignidade não é uma questão de sorte. É uma questão de atenção, é uma questão de amor próprio. A vida ainda tem muito para te oferecer. E agora, sabendo o que você sabe, ela espera que você faça a escolha certa. A hora é agora. E o melhor da vida ainda pode estar por vir.